Renascimento do ladrão que vagou pelo mundo. Capítulo 164. Matador de mortos-vivos. Capítulo 164 Matador de mortos-vivos. Ni Yan ficou perplexo depois de dar uma olhada nas notificações do sistema. Ele não recebeu a menor experiência por matar o cavaleiro sem cabeça. Monstros neste mapa não dão experiência. Enquanto ele ponderava sobre esse problema, ele olhou para a barra de missões posicionada no canto de sua visão. Eu deveria me concentrar em completar a missão primeiro. Quem sabe? Pode haver algum tipo de recompensa no final. Depois de adotar uma estratégia adequada, matar cavaleiro sem cabeça tornou-se tão fácil quanto 1, 2, 3. Sem receber nenhum arranhão, eles foram vítimas da linha constante de flechas disparadas de sua besta em rápida sucessão. Cerca de 1 hora depois, ele verificou sua barra de missões novamente. Tarefa 1 Mate 20 cavaleiros sem cabeça, progresso. 16/20 avos. Dos corpos desses cavaleiros sem cabeça ele também conseguiu pegar mais 2 peças do projeto. Considerando que eles eram para uma besta sublendária, a taxa de queda não era tão ruim assim. No mínimo, ele viu esperança de concluir o projeto completo. Eventualmente, depois de triturá-los por tanto tempo, Ni Yan ficou confiante o suficiente para tentar controlar um deles com Undead Right. Depois de descobrir a fraqueza deles, ele já havia confirmado que não corria perigo desde que permanecesse atrás deles, dando-lhe uma sensação de segurança ao lançar o feitiço com ousadia. A taxa de sucesso do Undead Right pode ser um pouco baixa, mas inevitavelmente chegaria um momento em que funcionaria. Após repetidas falhas, ele finalmente prevaleceu na montagem de um grupo completo de 5 cavaleiros sem cabeça, após o que ele dirigiu seus asseclas para atacar qualquer monstro vagando, melhorando significativamente sua velocidade de mobbing. Não muito depois, ele concluiu a missão. Tarefa 1 concluída. Você recebeu o título Junior Undead Slayer. Tarefa 2 Mate 200 cavaleiros sem cabeça. Ni Yan olhou para o novo título que apareceu em sua barra de status. Aumentaria sua influência em todas as nações humanas. Cada jogador poderia receber vários títulos. Entre eles estavam títulos como Grande Ladrão, Dançarino das Sombras, Sacerdote Divino e assim por diante, que eram títulos relacionados à classe, mas também havia alguns títulos especiais. Crente do Santo ou Matador de Mortos-Vivos, título que acabara de receber, fazia parte desta última categoria. Cada título dava bônus especiais de propriedade. Por exemplo, Undead Slayer aumentou a influência, o que não é uma recompensa ruim. Especialmente considerando o quão difundidos os humanos estavam por todo o continente, então mesmo o menor aumento na influência seria bastante útil mais tarde. Depois de limpar a floresta triante e comprar tantas propriedades na cidade, além de ganhar uma certa quantia ao estabelecer uma guilda também, a influência de Ni Yan em Calori já havia alcançado 19. Agora, com o ponto adicional deste novo título, subiu para 20. Aumentar a influência em uma cidade era muito difícil. Fazer isso em cidades e vilarejos era relativamente mais fácil em comparação. Quanto a nações inteiras, ele só fez isso uma vez em sua vida passada, e foi quando recebeu o título de Grande Ladrão, que lhe deu 5 pontos de influência adicionais em todas as nações humanas. O título naturalmente trazia outros benefícios. Mas mesmo assim, ele nunca esperou que o título de Undead Slayer aumentasse de forma semelhante sua influência em todas as nações humanas. Depois de verificar a próxima missão, Ni Yan não esperava que ela ainda o fizesse matar cavaleiros sem cabeça. Além disso, o valor exigido desta vez foi 10 vezes maior que o anterior. Essa linha de missão era realmente estranha. No entanto, com a ajuda de seus 5 asseclas, ele estava matando cavaleiros sem cabeça em um ritmo muito mais rápido do que antes. Ele continuou fazendo essa missão porque queria ver que tipo de recompensas o aguardavam. Depois de muito tempo, ele finalmente reuniu todas as 10 peças do projeto de besta de cavalaria do Lan. Eles emitiram uma luz deslumbrante na palma de suas mãos antes de se fundirem lentamente em um projeto intacto. Esta era uma besta pesada. Se ele não tivesse força suficiente, então seria realmente difícil para ele levantá-la. Sem mencionar que, com o peso que pesava, reduziria drasticamente sua velocidade de movimento enquanto estivesse equipado, e era por isso que ele não podia carregá-lo consigo o tempo todo. Ele teria que mantê-lo na bolsa e só retirá-lo quando fosse absolutamente necessário. Esse foi provavelmente o método mais sensato de lidar com isso. Armazenando o projeto em sua bolsa, ele verificou o resto da colheita que obteve desde que entrou neste reino. Além de alguns equipamentos de nível 30, ele também encontrou mais 3 projetos de equipamentos, 2 dos quais eram de grau bronze, enquanto o outro era de grau prata. As taxas de queda de projetos eram bastante baixas, tornando cada um deles muito valioso. Especialmente considerando que havia um enorme mercado para equipamentos de grau bronze e prata entre jogadores comuns. Afinal, eles não podiam comprar equipamentos de nível ouro, então tiveram que conviver com equipamentos de nível inferior. No futuro, se ele abrisse uma loja de equipamentos e contratasse alguns ferreiros avançados e alfaiates avançados, então ele seria capaz de fabricar armas e armaduras a partir desses projetos. Como suas propriedades eram muito boas, eles poderiam ganhar bastante ouro. A taxa de queda de equipamento aqui foi bastante alta. Aos olhos de Ni Yan, essas gotas eram basicamente montes de ouro cintilantes. No futuro, além de uma loja de poções, outros negócios,
como uma loja de equipamentos, também seriam necessários para prosperar. À medida que o comércio no jogo se tornasse ainda mais próspero, alcançar o domínio do mercado como ele estava fazendo agora seria muito mais difícil. No entanto, desde que garantisse uma boa fatia do mercado, ele ainda seria capaz de ganhar muito ouro e já poderia começar a se preparar lentamente agora. Quando ele avistasse outro cavaleiro sem cabeça, ele ordenaria que seus 5 asseclas o cercassem e atacassem. Depois de ser morto, ele procuraria seu próximo alvo. Cerca de 2 horas depois, ele concluiu a segunda missão. Tarefa 2 concluída. Você recebeu o título Intermediate Undead Slayer. Ele verificou os bônus de propriedade deste título. Aumentou a influência em todas as nações humanas em 2. Ele não achava que isso ainda aumentaria sua influência. Com mais influência, ele receberia melhores benefícios ao expandir para outras cidades e realizar missões no futuro. Tarefa 3 Mate 2000 Cavaleiros sem cabeça. Essa linha de missão estava começando a se tornar cada vez mais assustadora. No entanto, para descobrir qual seria a recompensa no final, ele decidiu perseverar. À medida que explorava o mapa, ele gradualmente descobriu que este reino ilusório dos Dulans era muito mais vasto do que ele imaginava originalmente. Poderia até ser descrito como vasto e ilimitado. Depois de caminhar em linha reta por várias horas, ainda não havia fim à vista. Depois de cerca de 3 horas, Nian avistou um santuário à distância. Era extremamente amplo e bastante imponente, e com seus altos pilares elevando-se, lembrava um templo grego. Ele observou este lugar. Seus olhos pousaram primeiro nas esculturas de leões que cobriam os pilares. Então, ele olhou para o lance de escadas que levava ao salão principal. A entrada deste salão principal foi fechada por altos portões de metal de 6 metros de altura. Embora estivessem corroídos e enferrujados com o tempo, ainda eram inspiradores de se ver. Permanecendo do lado de fora da entrada do santuário, havia pelo menos várias centenas de cavaleiros sem cabeça em armaduras pretas completas guardando os portões. Apesar de estar muito curioso sobre o que havia dentro, ele não se atreveu a correr nenhum risco. Fazendo um desvio, ele começou a caçar com segurança os cavaleiros sem cabeça nas proximidades. Mesmo que eles não tenham dado nenhuma experiência, os itens que eles derrubaram foram bastante decentes e de alguma forma compensaram isso. A única coisa que o confundiu um pouco foi que, apesar de ele ter matado incontáveis cavaleiros sem cabeça, seu status de Pequer parecia diminuir extremamente lentamente. Na verdade, ele não via isso há muito tempo. Este mapa era seriamente estranho. Quando o horário de fechamento do servidor se aproximou, uma sacola caiu depois que ele matou um mob. Na época em que apareceu, ele não deu muita importância. Mas quando finalmente deu uma olhada, ficou surpreso ao descobrir que na verdade era uma bolsa com 32 slots. Em outros lugares, até mesmo uma bolsa comum com 24 compartimentos era bastante difícil de encontrar. Uma bolsa com 28 slots era ainda mais incomum. Ele nunca pensou que conseguiria uma bolsa de 32 slots aqui. Mesmo no nível 40 a 50, eles eram bastante caros. Atualmente, o primeiro deles ainda não havia aparecido no mercado. Depois de separar seus itens, ele trocou uma de suas sacolas de 20 vagas pela sacola de 32 vagas, o que imediatamente abriu muito espaço em seu inventário. Se ele encontrasse mais sacos de runas mágicas, ele poderia aumentar ainda mais seu espaço no inventário. Como ele obteve uma bolsa de runas mágicas deles, isso significava que esses cavaleiros sem cabeça tinham uma certa chance de derrubá-la. Talvez ele conseguisse encontrar um segundo. Ele sentiu ainda mais um incentivo para triturá-los agora. Se ele tivesse 5 sacolas de 32 slots, ele não teria que trocá-las mesmo depois de atingir o nível 50 a 60. Cada vez que partia em uma aventura, ele poderia estocar ainda mais coisas, para evitar perder tempo fazendo viagens de volta à cidade. Enquanto Nian estava cultivando cavaleiros sem cabeça, uma grande perturbação estava acontecendo lá fora. Tang Yao atingiu o nível 18 e estava se aproximando rapidamente do nível 19. Heavenbreaker também não relaxou quando subiu para o nível 17. Sleep Fox e seu grupo também não estavam dispostos a ficar para trás. Então eles também estavam se nivelando silenciosamente. Por que o grande irmão Nirvana Flame ainda não retornou? Sam perguntou preocupado. Ele ainda deveria estar no jogo. O fato de ele não ter morrido e ter voltado para a cidade significa que ele está seguro por enquanto. Não precisa se preocupar muito, respondeu Tang Yao. Embora ele próprio estivesse um pouco preocupado, ele não revelou isso superficialmente. Yao Yao enviava algumas mensagens para Nian de vez em quando, mas ela nunca recebia uma resposta. Elite após Elite caiu pelas mãos de Tang Yao, mas o Slaughterfiend Medallion nunca caiu. No entanto, sua experiência estava aumentando loucamente. Os 3 estavam subindo de nível rapidamente à medida que seus nomes vermelhos iam desaparecendo gradualmente. Como Tang Yao se recusou a relaxar nem por um momento, seu suprimento de Smoke Powder rapidamente secou. Então ele ordenou que Sam fosse até a loja de poções Noite Estrelada para conseguir um empréstimo. Quando ele reunisse dinheiro suficiente para comprar mais, eles decidiriam o que fazer a partir daí. Nian já havia mencionado a Bird que se Tang Yao pedisse dinheiro emprestado, então Bird deveria emprestá-lo imediatamente. Afinal, considerando quantas receitas intermediárias a loja de poções Noite Estrelada recebeu apenas de Tang Yao,
O valor de suas contribuições superou em muito a pequena quantia que ele estava retirando. A Sam também depositou todos os equipamentos obtidos das sub-elites e elites no tesouro da guilda. Depois disso, ele foi reabastecer os consumíveis do grupo. Scarlet Dreamforest era a zona de spawn dos dodos de nível 20. Alguns dias antes, na verdade não havia muitos jogadores aqui. Mas recentemente, a área estava fervilhando com cerca de 80 jogadores de Victorious Return. Heavenbreaker teve dificuldade em reunir uma dúzia de magos que tinham feitiços de área de efeito de pequena escala. Mas seus esforços foram recompensados à medida que a eficiência do mobbing de seu grupo melhorou muito. Cerca de 30 ladrões atravessavam a floresta, puxando grupos de dodos para uma abertura entre as árvores. Depois disso, os magos lançariam sua magia de área de efeito. À medida que os feitiços caíam sobre a área, um fluxo interminável de valores de dano subiu para o céu. Os feitiços de área de efeito eram extremamente intensivos em mana, então sua mana não seria capaz de durar muito tempo. Por esta razão, atrás deles, um enorme grupo de magos sagrados apareceu. Eles eram responsáveis por transferir mana para os magos que estavam causando dano, garantindo que suas barras de mana estivessem sempre cheias. Se eles ainda estivessem acabando, então beberiam uma poção de mana. Com cerca de uma dúzia de feitiços de área de efeito sobrepostos uns sobre os outros, grupos de dodos caíram no chão, um após o outro, enquanto a barra de experiência do Heavenbreaker se enchia rapidamente. Assim, sua velocidade de nivelamento também não poderia ser considerada lenta. Na verdade, ele estava conseguindo acompanhar Tang Yao. Na verdade, ele estava quase logo atrás. Quanto a Sleep Fox e seu grupo, eles também encontraram um método de subir de nível que era relativamente rápido. Com seu nivelamento frenético, eles rapidamente subiram nas tabelas de classificação a partir dos escalões mais baixos. No entanto, do começo ao fim, ninguém foi capaz de abalar o trono de Tang Yao em primeiro lugar.